Olá, meu nome é Diego Pessabussu. Antes de eu começar a minha apresentação, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Diego Pessabussu, hoje eu sou advogado, estou presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da ABA e sou um homem preto. Estou sentado no meu escritório, no centro do Rio de Janeiro. Estou usando um terno azul, uma camisa branca, estou de óculos, uso óculos de grau, com haste dourada e parte preta também. Meu cabelo é castanho escuro curto. E hoje o nosso bate-papo é sobre direitos humanos e os direitos da comunidade LGBTQIA+. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos que nos assistem e cumprimentar e agradecer fortemente o convite formulado pelo professor Michel Canuto, para que a gente pudesse bater esse papo sobre os direitos da comunidade LGBT que são vilipendiados diariamente no Brasil e no mundo. Então, eu separei a minha fala, que vai ser mais um plantio de sementes acerca desses direitos, para que os alunos, os discentes e quem quer que assista e nos prestigie, possa procurar a respeito dos direitos humanos, que é um grande guarda-chuva. Trata-se de muitos direitos, mas que é importante que a gente faça os recortes justamente para quando nós nos depararmos, seja a comunidade acadêmica, seja o judiciário, poder judiciário, e inclusive a advocacia, possa ter conhecimento acerca desses direitos, porque muitas das vezes a falta, o desrespeito à pessoa, o direito da pessoa, se dá em razão da falta de conhecimento sobre determinado assunto. Então, é muito importante, quando a academia, e principalmente aí eu saúdo novamente o professor Michel pela iniciativa desse curso de extensão, porque a academia também faz parte de rede de proteção, auxilia os movimentos sociais que são criados ali principalmente na rua e ajuda a construir política pública e privada. Por que privada? Porque a sociedade civil também precisa estar atenta a essas vicissitudes, essas situações, e também precisa ajudar a formular todo tipo de política protetiva. E as empresas também precisam estar alinhadas ao que o Brasil e o mundo dizem em relação à manutenção e à efetivação de direitos. Pois bem, eu separei em 3 partes essa minha breve fala sobre os direitos das pessoas da comunidade LGBTQIA+. E aí eu trago uma linha do tempo sobre o que foi levado, o que foi suscitado perante o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos direitos das pessoas LGBTQIA+. O primeiro julgado diz respeito à DPF 132 e à ADI 4.277, de 2011, que fala sobre a união estável homoafetiva. Abrindo parênteses, a gente sabe, tem uma ideia de que o Parlamento brasileiro, ou seja, o Congresso Nacional, que é quem constitucionalmente deve trabalhar e promulgar, debater leis que versem sobre a comunidade LGBT, que é mais inclusive, tem uma resistência muito grande quando trata-se dessa pauta. A título de representação, que é o que a Constituição fala, que nós somos representados perante o Poder Legislativo, nós temos apenas 2 deputadas federais, isso no universo de mais de 500 deputados, que é a deputada Érica Hilton, que nos representa pelo estado de São Paulo, e a deputada, deixa eu ver aqui o nome dela que eu esqueci, Duda Salabert, que nos representa através do estado de Minas Gerais. Ou seja, a gente percebe que a região sudeste brasileira, ela está numa vanguarda em relação à proteção, em relação à representação
constitucionalmente falando, mas sendo pessoas, mulheres trans que estão ali representando, que foram legitimamente eleitas para ocupar esses cargos de deputadas federais, e que é difícil a gente lidar, a gente trabalhar, a gente poder ter pauta da comunidade LGBT em trâmite, justamente pelo preconceito, justamente pela má vontade política legislativa de poder manter, garantir e efetivar esses direitos. E com isso, como há uma omissão legislativa, as coisas acabam se desembocando no Poder Judiciário. E ainda bem que o Supremo, ainda bem que essas situações são levadas, são instigadas e levadas até o Supremo, até o Poder Judiciário, para que possa o direito dessas pessoas serem reconhecidos e efetivados. A gente sabe que o problema maior no Brasil é a situação de ser efetivado, porque nós encontramos uma situação em que o território brasileiro é enorme, há uma situação problemática em relação a efetivar, porque também a gente tem essa situação da grandiosidade do território brasileiro e buscar a efetivação, buscar a possibilidade de que algo seja cumprido é um desafio muito grande para qualquer autoridade pública. Então, nós inicialmente temos essa DPF, que fala sobre a união estável, nós temos outra DPF, de 291, que fala sobre o crime de pederastia ou outro ato de libidinagem no ambiente militar, a título de reflexo brasileiro, a cultura castrense, a legislação castrense, o ambiente castrense também é um ambiente extremamente preconceituoso, misógino, homofóbico, e aí muitos casos são levados até o Supremo em razão dessa situação, do preconceito contra as pessoas que são da comunidade e também têm a vocação para ser militar. Nós temos o recurso extraordinário número 646 de 721, que diz respeito à equiparação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável ou homoafetiva. Então, aquelas pessoas que eram um casal, veio um deles a óbito, e aí a família cria um embaraço muito grande de respeito ao direito daquele cônjuge sobrevivente, do cônjuge supérstite. E aí essa situação foi levada, um caso real, claro, todos os casos são reais, mas esse é um caso prático, levado até o Supremo Tribunal Federal. E esse RE é de 2017. Já em 2018, nós temos a ADI, que é Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4.275, que altera o nome e sexo das pessoas trans no registro civil. Então, hoje não é mais necessário ajuizar uma ação, passar tudo por aquele processo longo, demorado, cansativo e até mesmo de revitimização perante o Poder Judiciário, de primeira instância, bastando apenas que a pessoa que deseja mudar o seu nome, o seu prenome, vá até, claro, maior de idade também, vá até o registro civil e faça essa mudança. E aí eu deixo aqui uma informação que é importante, que é preciso que você procure uma advocacia especializada. É necessário? Confesso que é preciso dar uma lida, uma pesquisada, principalmente no documento emitido pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito do caso, se é obrigatório ou não a presença do advogado nessa situação. Mas, de toda sorte, procure, para que não haja uma negativa do cartório que existe em razão do preconceito. E aí, com isso, é importante que se busque a corregedoria do tribunal daquela localidade e também procure, abra uma reclamação
perante o Conselho Nacional de Justiça, porque isso viola a própria Constituição e também o Pacto de São José da Costa Rica, que nós falaremos um pouco mais para frente. Em 2019, nós temos o recurso extraordinário 67422, que também fala sobre alteração do nome e sexo do registro civil das pessoas transexuais, mesmo sem intervenção jurídica. Então, é uma que vai complementar a outra. Não é necessário que, e isso também é um debate muito grande na área médica, na área da saúde, na área da psicologia, da psiquiatria, no que diz respeito à intervenção cirúrgica. Para que essa situação ela seja realizada, isso, claro, depois de passado por todo um processo em que a pessoa decide fazer a mudança, não é mais condição para que o nome seja mudado. Tá? A gente tem até uma novela que passou na Globo, em que era uma mulher trans e o nome dela era Marcos Paulo. Então, ela não assumiu o nome feminino. E aí é um direito da pessoa de se vestir, de se portar, de ser reconhecida como uma mulher trans, mas não necessariamente o nome precisa ser mudado. Muda-se se quiser. E aí é justamente isso que a gente luta, pelo direito de escolha. E não tem Estado, não tem ninguém que fale diferente. Se a pessoa lá quiser mudar, se a pessoa quiser usar qualquer outro nome, roupa, vestimenta, o problema é dela. E a gente tem que estar aqui para respeitar. Nem aceitar e nem maldizer, nem ir contra. É respeitar o direito do próximo. Continuando, nós temos um mandado de injunção. A gente percebe aqui, principalmente se a gente tiver alunos ouvindo, que o direito constitucional se faz muito presente. O mandado de injunção 4.733, que fala sobre a criminalização da homotransfobia. Então, é algo também que a gente precisa estar atento, e existe, pelo menos, que é a DECRAD, que trata de crimes, de investigação sobre crimes de homofobia, transfobia, bifobia, e também sobre intolerância religiosa. Então, é uma delegacia que tem funcionários com expertise para tratar sobre esse tipo de crime. Então, toda a situação em que chega uma demanda dessa, eles são, digamos, competentes, eles são habilitados tecnicamente para poder receber essa vítima. Infelizmente, pela questão da humanização também, que é importante, mas em todo tipo de atendimento público, a gente sabe disso, isso deveria acontecer, mas infelizmente não acontece em outras delegacias, e também a questão técnica, não existe uma lei específica para isso, porque a gente teve que se socorrer de algumas leis para poder falar assim, olha, equiparando a lei tal, nós temos esse crime de homofobia. E aí nós temos essa situação em que presenciamos algum tipo de crime relacionado ao que nós estamos tratando, procure uma delegacia. Porque não é pelo fato de não ter uma delegacia especializada que o caso vai deixar de ser atendido, vai deixar de ser investigado. Até porque se o delegado, se o policial civil, ele deixar de atender, ele vai estar cometendo um crime de prevaricação. Então, é importante que, independente de qual delegacia, o registro seja feito. E se tiver uma delegacia especializada, mas que seja longe, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, no centro do Rio. E o crime poderia ter sido acontecido e o registro ter sido iniciado, talvez, na Baixada. Então o delegado ele pode enviar, através do sistema, o documento, o registro de ocorrência, para a delegacia competente, mas não o exime de iniciar o caso se não houver essa redistribuição desse processo administrativo investigatório.
Vamos ver se está acabando. Ainda tem mais 4, mas eu vou falar só mais 2 para que a gente possa dar continuidade em relação às outras, os outros tópicos. Nós temos a DPF 457, que é divulgação. A gente sabe que as fake news estão aí e muito se coloca sobre a cura gay, sobre a situação de que crianças, de que vai mudar a percepção ou a cabeça da criança na escola, enfim, uma série de situações negativas que, ao invés de ajudar a construir os saberes das crianças, muito pelo contrário, incutir o respeito, porque o respeito é algo que é trabalhado dentro de casa e também na escola, um trabalho em conjunto, muito pelo contrário. As pessoas, pela desinformação e até mesmo, convenhamos, pela maldade, colocam, vulgarizam, marginalizam, demonizam a pessoa LGBTQIA+. Né? Como se a gente costumasse a ouvir de que um crime de pedofilia fosse, não é que não aconteça, mas é mais corriqueiro nós ouvimos que foi um hétero que fez, que praticou, do que alguém da comunidade, alguém LGBT, que ia mais. Então, é importante que esse pensamento retrógrado, esse pensamento preconceituoso, principalmente brasileiro, mude, para que a gente possa encontrar, podermos alcançar um marco civilizatório para que a gente possa cumprir o que a Constituição Federal de 88 fala. E aí, com isso, eu finalizo essa parte dessa linha histórica pela visão do Supremo Tribunal Federal a respeito dos direitos das pessoas LGBTQIA+. No segundo ponto, nós temos na verdade, eu vou dar uma encurtada aqui, mas o fato é que, quando eu sou convidado para fazer uma palestra, para dar uma palestra, para fazer um bate-papo, eu gosto de trazer a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos. Mas por que, Diego, você traz isso? Porque nós vivemos numa sociedade global e as informações, elas são importantes. Então, o que acontece na Europa, na África, na Ásia, enfim, no mundo, vai repercutir aqui no Brasil. Então, principalmente no que diz respeito a leis. Quando uma empresa, uma multinacional, ela tem interesse em criar um polo no Brasil, ela vai pesquisar como que é a lei, seja ela qual for, como que é o ordenamento jurídico brasileiro, seja ele qual for, para falar assim, olha, é válido, é seguro eu montar uma filial da minha empresa no Brasil por isso, por isso, por isso. E no que diz respeito à questão de ESG, que também está incluído nessa situação, e também a questão de segurança, essa empresa ela vai analisar, ela vai pesquisar. E se o Brasil não tem uma legislação específica protetiva, não já é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos já várias violações. Você acha mesmo que essa empresa vai investir mão de obra e dinheiro aqui? Pode ser que sim, porque talvez ultrapasse tudo isso que ela, ou então ela não faça grandes considerações a respeito. Mas, considerando toda a vivência internacional de proteção de direitos humanos que está em voga e a gente espera que sempre esteja e que o Brasil se debruce cada vez mais, ela pode fazer essa análise, principalmente na questão de compliance. O compliance ele é enorme, abrange tudo, não apenas estar conforme a questão de governança, de transparência, mas também de práticas sociais para que a gente possa avançar. Então, quando a gente faz uma análise nos cursos de direito, nas faculdades de direito, a gente percebe nas grades curriculares que quase não tem a cadeira de direitos humanos. Quando tem, é optativa. E aí com uma carga horária muito pequena.
Quando a gente dá uma olhada no exame de ordem, talvez uma ou duas, se eu não me engano, acho que são duas questões. Então, ainda é muito incipiente esse debate quando a gente compara os direitos humanos, os estudos dos direitos humanos com os nossos vizinhos. A Argentina, o Uruguai e o Chile estão muito mais avançados, academicamente falando, sobre direitos humanos do que nós. Temos excelentes, excepcionais professores acadêmicos, certamente, muitos. Inclusive, ontem foi a posse do presidente da Corte Interamericana, que é um brasileiro. Então, é motivo de muito orgulho. E a gente precisa caminhar mais, falarmos mais. E aí, quando eu sou convidado para poder bater esse papo com os colegas, com os alunos, eu gosto de trazer isso, de trazer essa vivência da gente correr atrás do tempo, já que lá na graduação nós não tivemos. E aí o mundo cobra a gente. E nós, enquanto signatários da Corte, da Convenção, Interamericana de Direitos Humanos, do Pacto, evidentemente, e colocar esses debates nas nossas petições, porque o sistema jurídico brasileiro, ele é interamericano. Quando o Brasil assina um documento, principalmente esse documento de direitos humanos, nós estamos colocando todo o sistema brasileiro, não apenas a advocacia. O judiciário, o poder judiciário, faz parte do sistema interamericano de direitos humanos. O Ministério Público faz, a Defensoria faz, o sistema de justiça criminal também faz. Então, é importante que a gente fale sobre isso. A gente coloque isso nas petições, porque, infelizmente, tem juiz, e aí eu peço escusas caso o que eu vou falar não agrade, mas tem juiz que não aplica. Então, não é uma questão de gosto, é uma questão de obrigação, porque nós somos signatários. E à medida que passou tudo pelo crivo do Poder Legislativo brasileiro, a Constituição reconheceu, através de votação, que normas de direitos humanos têm força constitucional, a gente precisa reanalisar e provocar o judiciário para que eles possam ler a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, num primeiro momento, a título de comparação internacional, nós temos o sistema interamericano e também temos outros. O sistema global, que é o sistema ONU, e que o Brasil faz parte, tem uma presença muito forte. Nós temos um embaixador na ONU, embaixador brasileiro específico com assento na ONU. Então, todo o interesse brasileiro na ONU, o Brasil tem assento, voto e voz. E o sistema europeu e africano-asiático de direitos humanos, com as suas respectivas cortes e comissões. Então, o que é feito, o que é discutido, o que é votado aqui no Brasil e nos países signatários interamericano, na África e na Ásia, porque são sistemas diferentes. Mas nada obsta que, a título de comparação, assim como a gente faz a comparação com direito alienígena, com direito comparativo, a gente também pode socorrer no que eles decidem sobre determinado tema e vice-versa. Tá? Então, é importante que também se tenha essa noção. E no aspecto interno, nós temos a nossa Constituição de 88, que privilegiou, diante de tanta situação negativa que nós vivemos no Brasil, principalmente depois da época do chumbo, depois da ditadura militar, privilegiou o princípio da dignidade da pessoa humana. E a gente vê que muito que está escrito na Constituição, principalmente no artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nós também temos, só um minuto, na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é para todos, né? Para o mundo todo, para os
mais, não vou falar exato porque eu não me recordo agora, mas por mais de 190 países que são membros da ONU, de que no artigo 2º todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua e outros. E também nós temos a chamada cláusula de proibição, que estabelece o dever dos Estados-partes de respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, entre outros. Então, são capítulos que acabam sendo iguais, porque o objetivo é o mesmo, é fazer com que os direitos eles sejam respeitados, os direitos sejam reconhecidos, sejam ditos, para que a gente possa, como eu disse, poder alcançar um estado civilizatório que o mundo vivenciou e, infelizmente, a gente está presenciando novamente. Eu estava, antes de entrar na sala, aqui, eu estava assistindo um vídeo, era um Reels do Instagram, mas que não falava quem era e nem de onde ela estava falando. Eu acredito que era de São Paulo. Mas o fato é que ela fez algumas indagações de que na época do Hitler não foi algo que iniciou ali, pronto, eclodiu. Não, era algo que já vinha sido construído, era um projeto de Estado que veio sendo construído, debatido, organizado, planejado há um tempo. E aí chegou um momento em que foi chancelado. Aconteceu, eclodiu, pronto, a gente não precisa mais dar voltas para que aquela situação aconteça. E aí hoje, nós estamos vivenciando um mundo antissemitista, de preconceito novamente pelo diferente, principalmente por esses grupos que lá atrás eram perseguidos, e a gente parece que as pessoas estão inertes, como que isso fosse algo normal. E a gente não pode naturalizar essa situação. E é justamente esses documentos que brecam, que freiam justamente o que foi vivido no passado. Então, se hoje a gente, aos trancos e barrancos, vivendo sob auspícios de guerra, principalmente a da Ucrânia e da Rússia e da Ucrânia, não nos mobilizarmos, os países não se mobilizarem, ficarem inertes, ficarem cegos, ter aquela cegueira seletiva, a gente vai viver novamente, infelizmente, o que vivemos na década de 40. Então, é importante que haja essa mobilização, que os estudos eles aconteçam, mas que também se tenha uma ideia de movimento. A gente não pode ficar parado esperando que a coisa aconteça, que o pior aconteça ou que ganhe força. Então, eu deixo aqui essa minha contribuição. Agradeço novamente aos colegas pelo prestígio de me ouvir, de me assistir, ao professor Michel pelo convite. É uma grande honra, uma grande satisfação em tê-lo na Comissão Nacional de Direitos Humanos. É uma comissão que trabalha de forma voluntária, mas também de uma forma, como eu posso dizer, virtual. E eu não conheço o professor Michel presencialmente, mas a confiança, o respeito, a admiração é como se a gente já tivesse conhecido há um tempo. Então, agradecer, fique à vontade para levar todo tipo de ideia, de trabalho, de divulgação para a nossa comissão. É importante que a advocacia ela esteja pronta para todo tipo de debate, e a preparação se dá através de estudos, através de leituras, e se a gente procura uma advocacia valorizada, inicia-se aqui também, através do estudo, para que a gente possa fortalecer os nossos estudos, o nosso direito também, e poder saber bem aplicar o direito, conhecer o direito do próximo e também saber aplicar e buscar em qualquer lugar que seja, dentro do sistema de justiça. É importante dizer isso, porque se deixar as pessoas vão fazer a lei do talião, e isso é proibido.
A gente tem que acreditar, e nós fazemos parte da crença por um sistema de justiça mais forte e com credibilidade. A gente faz parte desse sistema. Então, que a gente lute pelos direitos humanos. Eu gosto de fazer esse tipo de panorama, porque quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas acreditam em impunidade, as pessoas têm uma crença errada, limitante a respeito. E a gente precisa clarear a ideia de que não é algo para bandido bom, bandido é morto, é algo para todo mundo, porque se vilipendia o direito do teu vizinho, do teu colega, do teu parceiro, certamente essa situação de vilipendiar vai chegar até você, inevitavelmente. Então, para que quando isso aconteça, a gente espera que não, é importante que a gente tenha noção dos nossos direitos.